Olá, eu sou Adriano Teixeira, a gente já se conhece, estamos juntos desde o início do CENID e hoje eu vou apresentar rapidamente essa mesa chamada Por que Precisamos Falar de EdTechs, que faz parte do Desafio EdTech, que é coordenado pela Ivânia. Eu vou deixar a Ivânia se apresentar agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Ivânia, é um prazer estar com vocês, com o professor Adriano Teixeira. Eu sou professora e também atuo como consultora nas áreas de empreendedorismo, inovação, gestão de projetos e assessoria executiva. E no sexto CENID eu sou a coordenadora do Desafio EdTech. A gente vai seguir aí por alguns minutos conversando com vocês e falar um pouco da programação, porque a gente precisa falar sobre empreendedorismo na educação. Então vamos seguir, Adriano. E principalmente, né, Ivânia, a gente tem um mundo com tanto problema, a gente tem o recurso mais importante que pode existir para resolver problemas, que é o nosso cérebro, e quem viu Matrix lembra, né, que nós só conseguíamos servir como uma boa bateria se existissem problemas para nossa mente resolver, e as máquinas faziam isso. Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar de o quanto nós assumimos a nossa função de criadores de soluções, de empreendedores de mudança no mundo. E quando eu falo empreendedores, eu não estou falando necessariamente de criar uma empresa. Eu estou falando de uma postura e ferramentas e condições para que eu possa criar soluções que possam melhorar a vida das pessoas. E olha só, tem um cara que eu gosto muito chamado Isaac Asimov. Eu vou fazer um pouco de um caminho argumentativo para dizer o porquê que eu acho fundamental esse evento dentro do CENID, que é o Desafio EdTech, e por que você, professor, professora, formado em formação das licenciaturas, precisa necessariamente pensar numa lógica de empreendedorismo, tá bom? Não se preocupe se escutarem uma vozinha atrás, porque eu e todos vocês estão no sistema de home office e a vida continua fora do nosso ambiente digital. Então, nós vamos metendo ficha aqui. O Isaac Asimov é um cara que criou, é um cientista, estaria fazendo 100 anos agora, em 2020, e ele, se estivesse vivo, obviamente, e foi ele que cunhou as 3 leis da robótica, por exemplo. Aquele filme Eu, Robô, que vem de um livro, foi escrito por ele, História de Robôs. Ele é genial, simplesmente genial. E tinha uma frase que ele falava que eu acho muito potente. Ele dizia o seguinte: olha, se o conhecimento gera problemas, e gera, né, pessoal, a gente nunca teve tanto conhecimento nas mais diversas áreas, e nunca tivemos tantos problemas, se o conhecimento gera problema, não é a ignorância que vai resolver, só mais conhecimento. E por que eu coloco isso? Porque eu coloco mais ou menos na linha aquela lá da parábola dos talentos, sabe? Quem não conhece vai procurar aí, que é bem legal porque serve como a gente filosofar e pensar um pouco na vida. Se eu recebo mais, se eu sou um pesquisador, se eu sou formado, se eu tenho graduação, se eu sou professor, eu tenho mais responsabilidade. E se eu trabalho com conhecimento, eu não posso cruzar os braços. Eu tenho que, de fato, trabalhar no sentido de criar condições para que as pessoas criem soluções para o mundo e para que eu possa fazer parte disso, né? O Felipe Serpa, que é um físico já falecido também, e ele foi reitor da Universidade Federal da Bahia, ele dizia o seguinte: nós todos somos iguais em possibilidades e diferentes em acontecimentos. Eu sei que tá ali com autoajuda esse negócio, tá ali com coaching, mas não é, tá bom? O que ele está dizendo é o seguinte, que nós temos várias possibilidades. Todos nós temos várias possibilidades. Vários horizontes a serem seguidos. Várias possibilidades de onde chegar. Basta que eu construa e faça o que eu preciso fazer agora para poder chegar lá. Tem um outro cara que eu acho legal, que é o Silvio Meira, e o Silvio Meira fala que o futuro vem de um único lugar, do futuro. E dele faz uma analogia com escadarias. Quando eu consigo chegar na ponta de uma escadaria, fazendo todo um esforço, outras tantas se abrem. Algumas estão um pouco mais longe, outras mais perto, outras têm mais degraus para mim subir, outras têm menos, e eu tenho que ter energia suficiente para escolher qual é a escadaria que eu vou pular para poder subir mais. Então é isso, eu juntar competências, eu juntar energia, eu construir habilidades, que eu vou poder ter condições de saltar para uma escadaria específica, mas elas estão lá, basta que eu crie isso. Então eu acho legal essa ideia para a gente trabalhar. Nessa linha tem o Steve Jobs. O Silvio Meira é vivo, viu?
O Isaac Asimov e o Felipe Serpa já são velhos, já morreram, e o Steve Jobs também. Mas o Silvio Meira é vivo. Para mim não falar só com gente, ideias de quem já morreu, tá bom? Se bem que isso é uma questão que a gente podia falar, né? A gente vive um mundo em que a gente tem uma possibilidade de vida eterna, pelo menos as nossas ideias, né? Todas as ideias que eu tive acesso são em função dos registros que foram deixados, e todos eles foram acessados via internet. O Steve Jobs falava o seguinte, olha só, outro Steve Jobs, fundador da Apple, uma das empresas mais criativas do mundo, que obviamente não trabalhava sozinho, mas que ele tinha essa pegada da criatividade e da visão disruptiva das coisas. Ele dizia, ou você vem para o mundo para impactar, ou você vem para o mundo para criar soluções, ou você vem para o mundo para fazer a diferença, ou você não precisava ter vindo. Tá, é meio pesado isso, mas se a gente for pensar, a vertente filosófica dos transhumanistas fala sobre isso, né? E agora está acontecendo no mundo, e eu não concordo com isso, mas os transhumanistas falam, entre outras coisas, que às vezes é bom uma epidemia, ou uma pandemia, ou um desastre natural, para dar uma limpada no mundo, diminuir a população e o mundo poder reviver. Não concordo com isso, deixo bem claro, tá bom? Acho que a tecnologia tem condições de criar soluções para que mais pessoas possam viver melhor nesse mundo. Mas, de qualquer forma, o Steve Jobs fala isso, pessoal, a gente tem o recurso mais importante para transformar o mundo, chamado cérebro. A gente tem um contexto onde eu posso achar parceiros facilmente. Pessoal, a gente está em 4.500 inscritos agora. Ou seja, são pessoas que querem construir coisas, querem aprender. A gente tem um contexto absolutamente favorável para que a gente possa criar soluções. Isso não existia há pouco tempo atrás. A gente tem conhecimento disponível, vocês vão ver agora no Desafio EdTech, aqui dentro do Moodle, a gente liberou um monte de materiais para vocês. Lá em cima do Moodle, a gente tem lá o Cine Geek, onde tem um monte de material legal, audiovisual, a gente tem a Mediateca, então, está tudo muito disponível, Então, ele tem um contexto propício para que a gente possa criar soluções de verdade. E agora, para não dizer que eu não falei de ninguém da educação, eu vou falar de um cara chamado Jean Piaget. Olha só essa frase que o Piaget traz como a primeira meta da educação. Ele diz o seguinte, vou até tomar um gole de chimarrão para não ficar emocionado, porque, de fato, isso é bonito. Olha só, para quem não é do Rio Grande do Sul, esse aqui é o nosso chimarrão que passa de mão em mão, agora não passa mais, cada um tem a sua cuia, para a gente começar a pensar e refletir sobre a vida. Olha só o que ele fala. Piaget, a primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Gente, isso é lindo, isso é potente, isso é de fato o que a gente precisa. A gente precisa criar coisas novas e não usar o que já foi criado. A gente tem que ser criador e não usuário das coisas. A gente tem que inventar e não usar o que os outros fizeram pra gente. A gente tem que descobrir e não ser apresentado para as coisas. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Carl Sagan, já falecido, o Piaget também, que fala o seguinte, eu não quero acreditar, eu quero saber, eu quero participar, eu quero construir, e isso é muito legal. E é por isso, pessoal, que nós precisamos falar de EdTechs. E agora eu passo a palavra para a Ivânia, que é a coordenadora do Desafio EdTech, para que ela possa nos passar mais informações agora sobre o que, afinal de contas, são as EdTechs. Ivânia, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do vídeo para te poder conversar com o pessoal sem a minha intromissão, tá bom? Tá, é isso aí, Adriano. Obrigada. Bom, inspirada nessa construção que você fez e de tantos desafios que a gente ainda precisa encontrar soluções em questões básicas ainda, mas chegando também agora a problemas mais complexos nesse momento de pandemia, né? Então, eu acho que, inspirado em tudo que tu colocou, a gente pode, sim, potencializar um pouco mais do que a gente tem de bom na educação, e tem muita coisa legal, muitas iniciativas interessantes, mas nos desafiar também como pessoas, pesquisadores, educadores e alunos a trabalhar de uma maneira muito mais forte, diferente, inovadora, em rede, né? A gente está vendo tantas iniciativas interessantes de cientistas de todo mundo agora trabalhando para tentar encontrar respostas para a pandemia, e a gente tem que olhar para isso, para outras cadeias e segmentos também da sociedade que demandam essa necessidade urgente de novas formas de experimentar, de fazer, de implementar isso
para atender respostas nesse contexto que está cada vez mais incerto, né? Então, eu também, inspirado um pouco no que tu trouxe aí de alguns autores de referência, de líderes, né? Eu vou trazer o Nelson Mandela, que foi, então, alguém que lutou pelo apartheid, enfim, daqui a pouco dispensa a apresentação, é muito conhecido, né? Um líder africano, e ele já nos trazia que a gente precisa investir em educação, né? Então, isso é senso comum, todo mundo entende, mas reforçar que a educação é a arma mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo. E se a gente quer impactar de maneira diferente, a gente precisa aproveitar a resiliência, que é algo da capacidade humana, e se reinventar a todo momento, né? Ivânia, eu tô inspirado. Olha só, tu falou do Mandela. Olha Oi. A frase que eu li dele agora há pouco. Eu acho que é isso que a gente precisa no mundo para transformar esse mundo aqui. Ele diz o seguinte nessa frase: eu nunca perco. Ou eu venço, ou eu aprendo. Olha que legal. Muito bom. Tô saindo, tchau. Continua. Tá. Bom, e esse acho que é um ponto do que eu falava da resiliência, né, Adriano? É olhar de uma maneira diferente para aquilo que está colocado ali na nossa frente e como é que eu posso agir para colaborar. E, nesse sentido, a gente precisa mudar o nosso modelo mental, né? Vou trazer o Einstein, duas citações dele que eu gosto muito, que é que os problemas precisam ser resolvidos por um modelo mental diferente daqueles que o criou. Não estou fazendo a citação exata dele, né? A exata seria: os problemas existentes não podem ser solucionados pelo mesmo modelo mental que os criou. Então, trocar a lente, é olhar de uma maneira diferente, é tentar olhar de fora, chamar outras pessoas para colaborar para esse olhar sobre as possibilidades de mudança que a gente pode oferecer. Talvez a gente não consiga oferecer soluções sozinho, é difícil você criar algo disruptivo como o Steve Jobs criou, o Adriano citou ele, mas ele teve apoio de outras pessoas também, né? E uma outra citação do Einstein que eu quero trazer é que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais volta ao tamanho original. Então, isso também a gente quer provocar com essa primeira edição do Desafio EdTech dentro do CENID. Provocar novas formas de pensar e de desenvolver ideias que possam gerar soluções para a educação. E se a educação tem uma série de demandas, ela é um terreno fértil para a inovação. Né? Eu vou trazer uma citação do Tom Peters, que é escritor e economista americano, especializado em práticas de gestão de negócios, e ele diz o seguinte, que quase 100% da inovação é inspirada não por análise de mercado, mas por pessoas que estão insatisfeitas com o estado atual das coisas. E então, essa insatisfação, a gente tem que fazer algo com ela, a gente tem que colocar ela a favor dos nossos movimentos, né, para que a gente possa criar algo diferente. E aí, nesse sentido, é que surgem as edtechs. Elas começam com uma demanda, com uma dor, um problema que é percebido por um grupo. A gente, na área de gestão e de design, acaba falando que é um nicho de mercado ou é um público-alvo, né? Então, as edtechs, elas surgem para desenvolver as soluções para a educação. E algumas delas desenvolvem isso para diferentes segmentos. Então, elas podem atuar disponibilizando soluções através de plataformas de ensino, de cursos online, através de jogos, de formação de professores, incluindo novos recursos didáticos, como a realidade virtual e a realidade aumentada. Todas essas possibilidades de disponibilização visando a melhoria da aprendizagem do usuário. E qual que é a importância das edtechs para a nossa realidade? Eu vou citar apenas duas questões que eu considero bem importantes. A primeira é que estão impactando positivamente no processo da educação. E não sou eu que vou validar isso. Existem estudos, mapeamentos e investigações, tanto brasileiras quanto internacionais, que estão demonstrando isso. Tá? Eu vou trazer um dado que é do Gustavo Moreira, ele vai estar conosco na programação do Desafio EdTech. Ele é gestor de projetos de inovação do Sebrae RS, e eu vou adiantar um pouquinho um dos dados que ele nos passou, que o cenário EdTech é promissor para o mercado, como negócio, tanto no Brasil
quanto no mundo. E é um mercado que vem crescendo. No Brasil é o segundo maior mercado de startups e no mundo ele cresce anualmente 17%. Então, existe um movimento nacional de criação de edtechs, através de um mapeamento que eu acompanhei, que é de 2018, que a gente tem mais de 350 iniciativas de edtechs no Brasil. E isso, de 2 anos para cá, deve ter crescido, com certeza, né? O Gustavo vai trazer dados mais atualizados para a gente. E esse cenário, ele é positivo para a gente também se empolgar, a se envolver nesse sentido. E eu estou falando quem que deve se empolgar, se mobilizar e buscar participar disso. Os educadores e os estudantes de licenciaturas. Quem quer trabalhar com esse mercado da educação ou na área da educação. E um outro fator legal das edtechs, que eu acho que é legal colocar, que elas podem ou ser um negócio, porque se for um negócio precisa ser sustentável, certo? Mas também pode ser um propósito. Então, elas podem ter atuação com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E ambas vão estar impactando positivamente para a sociedade. Um outro fator que eu combinei com o Adriano que ia trazer aqui é sobre as características das edtechs, né? Então, elas, ao desenvolver as soluções, buscam sempre a criatividade, a inovação e também buscam métodos que colaborem com a aprendizagem, tá? E aí a gente já vivencia exemplos de edtechs na nossa vivência, né? Vou trazer alguns para vocês. Por exemplo, eu citei ali que tem cursos online, tem jogos, tem plataformas de ensino, né? Quem é que já não fez um curso online gratuito, por exemplo, ou pagou por esse curso, né? Então, a gente provavelmente já vivenciou alguma formação, alguma capacitação em uma plataforma de edtech. Eu, por exemplo, já utilizei o Veduca, o Altec, que são grandes também plataformas aqui do Brasil, e existem outras que estão agora, sim, surgindo de diversas formas, sendo divulgadas em redes sociais. A gente tem recebido materiais de várias que estão disponibilizando conteúdos gratuitos, porque todo mundo está meio que, deveria pelo menos, né, meio que cumprindo isolamento social e está aproveitando para estar qualificado e buscando mais cursos e qualificações em diferentes plataformas. Então, mais uma vez, isso também demonstra um cenário promissor que a gente está vivenciando. E aí, Adriano, eu vou trazer mais 2 pontos para conversar e depois vou ir para o fecho assim da minha fala, porque a gente tem bons convidados que vão ajudar a gente a seguir nesse diálogo, né? Mas então, o cenário edtechs é legal, eu falei sobre como elas surgem, quem elas são, que características, qual a importância delas para a sociedade, para o mercado, né? E você deve estar pensando aí, tá, isso é legal mesmo, Vânia, mas eu não quero ser o dono do meu negócio. Criar uma edtech é ter que empreender, eu não quero ser o dono do meu negócio. Ou então, eu sou professor, né? Eu vou continuar trabalhando com isso, mas talvez eu possa oferecer soluções para alguém. Será que eu consigo oferecer solução sem que eu precise ser o dono do negócio? Então, tem 2 aspectos que eu acho que é legal trazer para vocês, é que sim, existem possibilidades de primeiro, eu ter capacitação e ter reforço e ter estruturas que me deem suporte para que eu me arrisque a ser um empreendedor, certo? E também existe a possibilidade de eu não vir a ser um empreendedor, mas oferecer essas soluções para uma edtech que já está no mercado, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. E, começando, então, eu quero ser empreendedor. Bom, existe um ecossistema de empreendedorismo e inovação que pode dar suporte, a começar pelo básico, que é como abrir empresa, fazer um plano de negócios, né, um sumário executivo. Como é que eu vou avaliar se a minha ideia vai ter força necessária, estrutura, para que eu possa colocar essa empresa, essa startup que está começando no mercado? Então, o Sebrae, que eu citei, o Gustavo vai estar conosco, a Rose também, que fala de educação empreendedora, a gente vai falar um pouquinho mais de forma completa,
apresentação deles, em nome da palestra, mas ela também está conosco no evento, e eles são, então, colaboradores do Sebrae, e o Sebrae é muito conhecido e pode dar esse suporte inicial, assim como outros ambientes, parques, incubadoras, que geralmente estão vinculados à universidade ou ao município, eles também podem dar um suporte para que você comece a pensar essa proposta, então, de negócio. E alguns eventos, a gente está começando o Desafio EdTech, essa é a primeira edição, tem esse formato inicial, mas tem novidades que a gente vai falar no final aqui da nossa mesa, e você deve seguir acompanhando, porque eventos também colaboram muito para que você comece a formatar e a desenvolver a sua ideia. Então, o que eu quero deixar reforçado, não vão trabalhar sozinhos, vão ter apoio, podem ter apoio de diferentes tipos de estrutura, e a gente vai conversar mais sobre isso. Segunda opção, segundo aspecto, desculpa, eu não tenho dinheiro para colocar no negócio, né? Então, a minha ideia é boa e tal, mas eu preciso de um desenvolvedor, é uma plataforma, isso custa caro. Bom, você tem que pensar também quem é que vai fazer parte da sua equipe. Daqui a pouco, ficar com um desenvolvedor sendo pago lá, como é que você vai manter ele, né? Por que não trazer essa pessoa para fazer parte do negócio com você? É uma alternativa. Outra, ok, eu tenho um parceiro que é um desenvolvedor legal, mas eu preciso de valor para alavancar isso para o mercado. Bom, existem possibilidades de investimento além do capital próprio, que é o que a maioria das startups começa a fazer com o seu capital, mas elas podem também buscar investimento anjo, podem buscar aceleradoras, podem buscar captação de recursos para alguns projetos, e também crowdfunding, que são as vaquinhas online que são conhecidas aí de há algum tempo e também podem ser uma opção para buscar recursos para um projeto específico da sua startup de educação, tá? O outro aspecto que eu ia colocar é sobre eu não quero empreender, mas eu acho que eu posso colaborar oferecendo soluções. Bom, existem demandas de empresas e é comum que as empresas acabem absorvendo ideias que são oferecidas por startups. Então, eu vou citar um exemplo que está no material que a gente vai disponibilizar. O que eu usei de referência para essa fala, enfim, a gente tem alguns PDFs de algumas matérias e a gente vai disponibilizar uma pasta do evento para vocês. E a referência que eu vou usar é uma matéria da Startse, que é a maior startup de educação executiva do país. Essa matéria é de fevereiro de 2018. Eu vou citar o título para ajudar vocês a localizar ela. Chama-se EdTechs. Elas estão mudando a forma como se ensina no Brasil e no mundo, e a autoria dessa matéria é da Isabela Borelli. Então, ela traz o seguinte, que empresas de sucesso como Facebook, Twitter, Google têm demonstrado interesse e, inclusive, já têm alguns serviços na área. O Google, por exemplo, de acordo com essa matéria da Isabela, possui vários produtos de EdTechs e tem planos de investir cada vez mais em tecnologia para essa finalidade. Então, a gente pode buscar uma dessas grandes EdTechs ou menores EdTechs. O Gustavo vai trazer exemplos de EdTechs, inclusive do interior, buscar e oferecer essas soluções. Que tal, além de você, educador, com a sua aula muito legal, aproveitando o máximo dos recursos, o tempo dos alunos, vendo o crescimento, o desempenho deles, né, eles evoluindo, e você também criando projetos que possam ser absorvidos por essas startups. Eu vou dizer para vocês que acompanhar isso, eu já fui gestora de projetos de inovação também, é muito legal, e vou dizer que quem começa um escritório de desenvolvimento de soluções para uma área, meio que vicia, viu? Começa a pegar o gosto pela coisa e vem uma ideia atrás da outra e vai desenvolvendo e vai tendo espaço, vai encontrando demanda para isso. Então, o que eu trazia dessa matéria ali é que essas grandes edtechs, elas também podem absorver e você pode vir a fazer parte da equipe delas ou em algum momento colaborar se você quer começar de uma forma diferente. Ou, ok, vou fazer a minha experiência oferecendo uma solução e aí eu vejo se isso é legal, como é que eu me vejo nisso e se eu me encaixo e de repente depois eu posso caminhar para empreender e para desenvolver o meu negócio, tá? E para finalizar aqui a minha fala sobre esse cenário,
Fica esse convite, então, para você se arriscar e para a gente conversar no bate-papo também, que em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre os horários e o que vai ter na nossa programação, que existem as possibilidades também de desenvolver soluções EdTech se disponibilizar em parceria público-privada. Então, temos uma escola que tem uma demanda, ou inúmeras escolas apresentam essa demanda, eu tenho a ideia, sou professor, eu vou buscar uma EdTech que talvez possa me ajudar, e vamos buscar a parceria de uma secretaria de educação, seja municipal, estadual, ou quem sabe a gente busca o Ministério da Educação. Eu vou trazer no bate-papo mais dados sobre isso, essa possibilidade dessas parcerias diferentes, né? E elas podem vir a ocorrer se a gente estiver disposto a correr atrás, trabalhar muito, mas sempre com esse objetivo de tentar fazer algo diferente, tá? Então, Adriano, eu vou te chamar para a nossa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre a programação, então, que a gente tem para o dia 24, então, além da nossa mesa, né? Eu falava ali que a gente vai ter o Gustavo, ele participa conosco das 14 às 15 horas, com a palestra A Urgência do Empreendedorismo na Educação em Tempos de Inovação. O Gustavo Moreira, que é gestor de políticas públicas do Sebrae RS. Vocês querem comentar um pouquinho mais sobre essa palestra ou sobre o Gustavo? Olha só, enquanto falava da palestra, né, eu fiz a gravação de várias palestras, né, porque o evento ele é assíncrono e vai ter momentos síncronos, como tu já fizeste o convite para o bate-papo, né. Eu aprendi muito, sabe, sobre tudo, e vi como, de fato, tem um universo, principalmente na questão das edtechs, a ser explorado, e quanto mais a gente se aproxima dos dados, mais a gente vê que nós podemos, sim, pensar a nossa atuação profissional enquanto professores em um contexto de empreendedorismo. Então, ele vai trazer vários elementos legais, assim, relacionados a não somente dados ou possibilidades, mas também, assim, a importância das edtechs. E eu vou fazer um link já com a palestra da Rose. Rose, isso, a Rose vai falar para a gente sobre a questão da educação empreendedora. Tu pode, se tu quiser, não sei se tu tem os dados aí, apresentar um pouco mais de quem é a Rose, né? Mas, assim, sobre a importância da educação empreendedora, que deva começar desde muito cedo na vida das crianças, né? Só que para ter pessoas, alunos, empreendedores, estudantes, eu preciso ter professores com essa pegada também. Mas pode falar um pouco sobre a Rose. Então, a palestra da Roselaine, desculpa, gente, acho que eu talvez tenha trocado horário. A do Gustavo é das 15 às 16, EdTechs com seus desafios e oportunidades. E a Rose é das 14 às 15, a urgência do empreendedorismo na educação em tempos de inovação. Roselaine Monteiro Moraes, ela é gestora de políticas públicas do Sebrae RS. Então, eu fiz uma menção, né, Adriano, sobre o Sebrae. Ele é muito conhecido como um grande suporte e apoiador de pequenos negócios, né, para começar uma experiência empreendedora, e eu sei que a Rose vai trazer algumas orientações sobre conteúdos, cursos e possibilidades que o Sebrae oferece nacionalmente, né, conteúdos gratuitos que podem ajudar nesse sentido para quem quer começar a empreender nesse cenário também de EdTechs, né? E aí, a gente falar do bate-papo, tá? E depois vou para os agradecimentos e reforçar quem são os nossos apoiadores. Então, o bate-papo que a gente comentou, né, Adriana, é das 17 às 18 horas, eu vou participar, a Roselaine e o Gustavo também. Talvez a gente tenha mais algum convidado que também faz parte da programação e vai falar da temática de empreendedorismo e inovação, só que está num outro formato, né? E a gente vai, então, trazer mais informações a respeito das EdTechs, dessa participação do setor público, como é que a gente pode atuar em rede, que eventos ocorrem no Brasil nacionalmente, para que você, dos diferentes locais, né, do nosso país, possa participar. A possibilidade agora, tem surgido alguns eventos e desafios
online na área da saúde, na área de dados, por que não daqui a pouco uma sequência desse nosso desafio também numa versão online, para que diferentes pessoas possam participar e ainda que daqui a pouco respeitando algumas regras de isolamento, né? Então, a gente convida você a participar desse bate-papo, tá? E dizer para vocês que eu agradeço esse espaço, essa confiança que o professor Adriano colocou, né, quando me desafiou para que buscasse colaborar no desenvolvimento dessa proposta. Também agradeço muito os nossos parceiros, que são Bileb e Sebrae, e os palestrantes que se colocaram à disposição de gravarem, de oferecer o seu espaço, o seu tempo para essa proposta, para a gente começar esse diálogo, né? E eu vou fazer uma citação da Bel Peace, do livro dela, Procuram-se Super-Heróis. Ela diz o seguinte, que todos os dias aparecem coisas na nossa frente que parecem impossíveis. Transformar essas coisas em um grande jogo divertido, no qual a gente abre um sorriso a cada fase completada, pode ser uma bela maneira de provar que o que é aparentemente impossível é possível. Então, não deixem de acreditar nos seus sonhos, busquem formas de realizar, busquem conhecer pessoas que possam te ajudar a realizar, e eu acho que o exemplo do que a gente conseguiu realizar com o CENID e esse evento é isso, né, Adriano? É de conseguir mobilizar a força com as pessoas certas, com uma equipe forte, né, nos bastidores, para que isso possa ser desenvolvido. Então, agradeço mais uma vez os nossos apoiadores, Bileb e Sebrae, os nossos convidados, você, os participantes que a gente mobilizou nas redes sociais estão aí inscritos e vão nos acompanhar e que sigam em contato conosco para a gente possa ajudar, independente de estar acontecendo um evento ou não, que a gente possa seguir em contato, né? Eu passo a palavra para ti, então, para você seguir esse convite e também para ativar a curiosidade dos próximos passos desse projeto. Pois é, olha só, a gente começou a fazer o CENID online há 2 meses atrás. E aí tem a ver com empreendedorismo, hein? Em querer mudar de fato, né? Em aproveitar o contexto de crise ou não para criar oportunidades. Quando nos foi solicitado se a gente ia adiar o CENID ou cancelar, a gente ponderou com a comissão organizadora de que se tem um evento que não poderia ser nem adiado nem cancelado, nesse contexto de ensino remoto, remoto emergencial, de isolamento social, parará, era o CENID. Bom, mas hoje é desafio EdTech, e tanto que nós não fizemos, e está aí o evento rolando, né? Mas a ideia inicial era que a gente tivesse, junto com essas falas, logo depois, um hackathon, onde a gente ia formar equipes interdisciplinares, a gente ia criar soluções de verdade para o mundo real que precisa de pessoas que gerem soluções. Como isso não rolou, em função dessa modificação, fica aqui, segundo semestre de 2020, nós vamos fazer esse hackathon, e você que seguiu o desafio EdTech e que começa a ver a possibilidade de colocar uma EdTech na sua vida, ou na vida dos outros, está convidado a nos seguir, manter contato conosco e fazer parte desse desafio prático de criação de soluções criativas, disruptivas, efetivas para a educação baseadas em tecnologia. Está feito o convite. Ivânia, parabéns pela condução, muito obrigado. Nada no mundo, isso tem a ver com empreendedorismo também, se faz sozinho, nada. E esse evento só acontece pela competência, pela força, pela vitalidade, pela crença de que é possível e é necessário, é responsabilidade nossa, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e, se possível, fora do nosso alcance também, para levar para as pessoas oportunidades de desenvolvimento, que é o que a gente está fazendo, que é o que tu fez no Desafio EdTech. Muito obrigado mesmo, pessoal. E sigam com a gente no CENID e no Desafio EdTech. Um abraço, vida longa e próspera. Abraço.